Então, turma, vamos falar agora da regulação da função gastrointestinal. Sim, eu sei que vocês já se assustaram, é uma aula um pouquinho comprida, mas é importantíssima, tá? Então, assistam um pouco, parem, e daí semana que vem prometo que a aula vai ser bem curta, vai ser sobre sistema hepático, é uma aula aí de uns 30, 40 minutos, tá bom? Essa aula realmente eu não consegui diminuir e eu preciso dar essas duas aulas hoje para a gente conseguir vencer o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar aí as 4 funções do nosso intestino: secreção de substâncias, digestão, absorção e motilidade. Mas o que nosso sistema nervoso consegue realmente controlar? Vai ser a motilidade e a secreção de substâncias. A digestão ela acontece porque vai liberar enzimas, vai liberar substâncias que vão auxiliar na quebra, né? Podendo ser química, como eu falei, enzimas, ou mecânica com a mastigação. E a absorção, ela não é controlada. A gente vai ver que as únicas coisas que o nosso sistema consegue controlar na absorção é o ferro e o cálcio. As outras coisas a gente não consegue controlar a absorção, então não tem regulação do sistema nervoso. Então, o que o sistema nervoso regula? Secreção de substâncias e motilidade. É claro que você vai pensar, professora, mas a gente mastiga, também está acabando aí fazendo, auxiliando na digestão. Acaba auxiliando na digestão, mas falando em miúdos, digamos assim, o que vai ter controle do sistema nervoso autônomo ou do sistema nervoso entérico vai ser secreção de substâncias e motilidade. E o que é esse sistema nervoso entérico? O sistema nervoso entérico é uma rede de neurônios que são capazes de integrar os sinais lá no nosso sistema digestivo, sem precisar mandar os sinais para o sistema nervoso central. Então, eles realizam reflexos independentes do sistema nervoso central. E ele vai conseguir controlar a motilidade, secreção de substâncias e também crescimento do trato digestório. O sistema nervoso entérico ele vai ser composto por neurônios intrínsecos, que são aqueles neurônios que se situam dentro da parede do trato gastrointestinal. Os neurônios que levam o sinal do sistema nervoso central para o sistema nervoso digestório, eles são chamados de neurônios extrínsecos, tá? Outras substâncias que fazem parte do meu sistema nervoso entérico são os neurotransmissores e neuromoduladores. Existem atualmente conhecidos, identificados, mais de 30 neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles são não adrenérgicos e não colinérgicos, ou seja, eles não vão atuar nos receptores de acetilcolina, nem de adrenalina, nem de noradrenalina, tá? Os mais conhecidos e mais estudados são serotonina, peptídeo intestinal vasoativo e o óxido nítrico. Também temos no nosso sistema nervoso entérico células glias de sustentação. Essas células elas são mais parecidas com as células do sistema nervoso central, como a célula astroglia que está lá no encéfalo, tá? Então é diferente um pouquinho esse sistema quando comparado com o sistema nervoso periférico. Nós temos também uma barreira de difusão. Então, os capilares que vão circundar os gânglios, eles não são muito permeáveis. Então, não é qualquer substância que consegue penetrar e eles atuam como se fosse a barreira hematocefálica, tá? E nós temos também células integradoras que vão auxiliar na resposta sem necessitar de resposta do sistema nervoso central. Mas, pessoal, não é que o sistema nervoso central não vai atuar nunca. É que o nosso organismo ele se adaptou para tentar fazer com que o sistema nervoso atue um pouco menos nessa região, ou seja, eles dão uma resposta um pouco mais rápida, sem precisar enviar sinal para o sistema nervoso central. Mas o sistema nervoso central ele influencia e muito na nossa digestão, como a gente vai ver.
Então, por isso, por causa do sistema nervoso central também atuar, nós temos dois tipos de reflexos. Os reflexos curtos, que vão ser integrados completamente no sistema nervoso entérico. E vocês vão lembrar da aula passada que eu falei para vocês, nós temos aí o plexo submucoso e o plexo mioentérico. O plexo submucoso, ele vai receber os sinais do lúmen no trato gastrointestinal e a rede vai integrar esses sinais através do sistema nervoso entérico e vai iniciar a resposta. Então, o plexo submucoso mesmo, ele começa a controlar as secreções. Já o plexo mioentérico, lembra que ele ficava na região muscular? Então, ele vai influenciar a motilidade do meu sistema gastrointestinal, tá? No reflexo longo, que vai ser integrado lá no sistema nervoso central, nós temos que lembrar que vão ser o sistema nervoso, que vai ser o sistema nervoso autônomo. Nós temos aí receptores simpáticos e parasimpáticos no meu trato gastrointestinal. Mas é claro que os parasimpáticos, eles vão atuar mais e nós temos mais receptores parasimpáticos que vão atuar auxiliando na digestão, tá? Esses reflexos, eles podem ser cefálicos, que são reflexos antecipatórios, onde a gente tem um estímulo, como uma visão, cheiro, onde você vai começar a estimular por pensamento o seu sistema nervoso, o seu sistema digestivo. Então, quando você começa a sentir um cheiro, o que é a primeira coisa que acontece? Dá água na boca. Isso é um reflexo antecipatório, tá? E nós temos aí também os reflexos emocionais. Quando a gente fala de reflexo emocional, daí tá bem ligado ao simpático, porque é quando você tá nervoso, ansioso, que pode dar constipação, borboletas no estômago e diarreia psicológica. Então, está bem ligado ao nosso sistema nervoso autônomo simpático, o reflexo emocional. Quem vai controlar o nosso sistema gastrointestinal são os peptídeos gastrointestinais, que na sua maioria são hormônios. E eles vão atuar excitando ou inibindo tanto as secreções quanto a motilidade gastrointestinal. Eles também vão ser secretados lá no lume, onde eles vão se ligar à membrana apical para desencadear uma resposta, ou eles podem ser secretados no líquido extracelular, onde eles vão se difundir a curtas distâncias nas células vizinhas e estimular ou inibir essas células. E eles podem também atuar fora do sistema gastrointestinal, por exemplo, lá no sistema nervoso central. Coloquei até um exemplo aqui de um dos hormônios bem conhecidos, que é a colecistocinina, que também é conhecida como CKK. Ela vai melhorar a saciedade, então ela leva o estímulo para o sistema nervoso central, dizendo que você está satisfeito. Nós temos também a grelina. Essa grelina, ela vai aumentar a ingestão de alimentos. Então, ela leva um sinal para o sistema nervoso central dizendo que você ainda está com fome, por exemplo, e aumenta a tua ingestão de alimentos, tá? Como eu falei para vocês, a maioria dos peptídeos gastrointestinais são hormônios. E esses hormônios, eles podem atuar diretamente no trato gastrointestinal, como também eles podem ser transportados para fora do corpo, como eu falei para vocês anteriormente, e atuar no encéfalo. Mas eles também podem atuar em órgãos acessórios, como por exemplo no pâncreas, no fígado, tá? E esses hormônios, eles são divididos em 3 famílias. Essa classificação por família foi devido à sequência de aminoácidos presentes nos hormônios. Então, cada família vai ter uma sequência semelhante, tá? Então,
Então, as 3 famílias dos hormônios são a família da gastrina, família da secretina e os peptídeos que não se encaixam em nenhuma dessas 2 famílias. A família da gastrina, os principais são a gastrina e a colecistocinina. Da secretina, nós temos a secretina, os peptídeos intestinais vasoativo, peptídeo inibidor gástrico ou peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Antigamente eles deram esse nome de inibidor gástrico, mas depois eles descobriram que na verdade não, na verdade ele atua mais como insulinotrópico, tá? Por isso que mudou o nome, mas a gente pode usar, e se vocês acharem mais fácil, a sigla GIP. O outro peptídeo dessa família é o peptídeo semelhante ao glucagon, que é o LP1, tá? E em relação aos peptídeos que não se encaixam em nenhuma das famílias, nós temos a amolina, que também é um peptídeo muito conhecido. Então, vamos começar falando da gastrina. A gastrina ela vai estar presente, é um hormônio presente no estômago, nas células G. Ela vai ser estimulada quando nós tivermos liberação de peptídeos, tivermos aminoácidos presentes no estômago e também por reflexos neurais que vocês vão entender quando eu falar da integração lá dessas respostas. As células-alvo são as células ECL, que são chamadas de células enterocromofins, e também as células parietais. Ela vai estimular a secreção de ácido gástrico e também o crescimento da mucosa. A somatina vai inibir a secreção de gastrina. Então, um dos inibidores de gastrina é a somatostatina. Outro hormônio que é da mesma família da gastrina é o CCK, que vai estar presente no intestino. Ele vai ser estimulado quando nós tivermos alimentos ricos em ácidos graxos e alguns aminoácidos. Ele vai, então, quando a gente tiver alimentos desse gênero, vai estimular a vesícula biliar, o pâncreas e vai atuar inibindo o estômago. Então, o que acontece? Quando a gente tem alimentos ricos em gordura, nós precisamos de maior quantidade de bile. Então, ele estimula a vesícula biliar a liberar a bile. Também estimula o pâncreas a liberar enzimas e diminuir o esvaziamento gástrico. Por quê? Porque precisa de mais tempo para o alimento ser digerido no intestino. Então, para não sobrecarregar o intestino, ele acaba inibindo esse esvaziamento gástrico. Ele também inibe a secreção ácida, tá? E como eu falei, ele estimula a secreção da bile e do pâncreas. Ele também auxilia na promoção da saciedade. Então, quando nós nos alimentamos, principalmente de gorduras, aí, ele acaba mandando sinais avisando que você está saciado. A secretina ela vai ser estimulada quando o ácido do quimo que estava no estômago foi para o intestino. Então, a partir do momento que nós temos ácido no intestino delgado. E ela vai estimular o pâncreas e o estômago. O pâncreas ela vai estimular ele a fazer secreção de bicarbonato. Para quê? Para poder neutralizar o ácido que está entrando no intestino. Lembra que o intestino ele não é preparado para soluções ácidas, então nós precisamos neutralizar esse ácido. Já no estômago, a secretina ela inibe o esvaziamento gástrico e faz também com que diminua a secreção gástrica, para diminuir a quantidade de ácido que vai ser enviado para o intestino. A amolina, ele é um hormônio que atua quando a gente está em jejum entre 1 hora e 2 horas. E ele é aquele hormônio responsável pela limpeza do nosso trato gastrointestinal. Então, ele vai estimular músculo liso,
gástrico e intestinal. Vai fazer então com que tenha um estímulo do complexo motor migratório, que é aquela limpeza que eu falei para vocês na aula passada. E quando que ele vai ser inibido? Quando que a molina vai ser inibida? Quando a gente fizer uma refeição. Então, a partir do momento que você começa a se alimentar, a molina é inibida para que pare de ser, para que pare de ocorrer aquele movimento no nosso trato gastrointestinal. O peptídeo inibidor gástrico, ou melhor, né, eu acho mais fácil de lembrar, o GIP, ele vai ser estimulado quando nós tivermos presença de glicose, ácido graxos e alimentos no intestino delgado. Então, quando tem a presença desses compostos, ele vai ser estimulado. E o que ele vai fazer? Ele vai atuar nas células beta do pâncreas, estimulando a liberação de insulina por um mecanismo chamado de mecanismo antecipatório, ou seja, ele estimula que a insulina comece a ser liberada para que as células sejam preparadas para receber a glicose que está vindo, que vai ser absorvida pelo intestino, tá? Esse GIP também vai inibir o esvaziamento gástrico, tá? E também a secreção gástrica, para que diminua a quantidade, sempre pense assim, diminuir a quantidade de quimo, para que o quimo que vai para o intestino vá aos poucos, tá? E nós temos ainda o peptídeo semelhante ao glucagon. Esse peptídeo semelhante ao glucagon, ele vai atuar ele vai ser estimulado quando nós tivermos refeições mistas que incluem carboidratos ou gorduras. Então, quando essas refeições chegam no lúmen, ele é estimulado. E ele vai estimular o pâncreas endócrino, tá? Então, o pâncreas que vai liberar insulina no sangue, a parte do pâncreas que vai liberar insulina no sangue. Ele vai estimular a liberação dessa insulina, né? Porque ele vai atuar ali no pâncreas e vai inibir a liberação de glucagon. Vocês lembram o que é o glucagon? É um hormônio produzido pelo corpo que tem um efeito oposto à insulina, ou seja, ele vai aumentar a insulina no sangue. Então, quando o nosso peptídeo atua, ele vai inibir esse glucagon para que ele não continue liberando açúcar no sangue, porque o açúcar já está vindo da refeição. Então não precisa ficar liberando o açúcar no sangue. Então ele inibe o glucagon e também a função gástrica, para que diminua a motilidade. E quando ele tá, né, quando esse hormônio ele está bem presente no nosso organismo, ele promove a saciedade. Então você diminui a alimentação, você se sente satisfeito com o que você já comeu. Então, para vocês poderem entender o que acontece nos reflexos longos, nos reflexos curtos, eu coloquei esse fluxograma, espero assim que dê para entender um pouco como que eles atuam, mas vocês vão ver que o meu sistema nervoso central ele acaba atuando praticamente nos mesmos lugares que os interneurônios ou que o sistema nervoso entérico atua, tá? Então, em cinza são o que o nosso reflexo longo vai fazer. E em vermelho, o que os reflexos curtos irão fazer. Então, vamos começar pela parte cefálica, né? Pelo nosso sistema nervoso central. Então, primeiramente, nós vamos ter aí uma antecipação por cheiro, visão, né? Que você vai acabar antecipando os reflexos do sistema gastrointestinal. Então, quando a gente recebe esses sinais sensoriais, como cheiro, visão, ele vai estimular o sistema nervoso central ou o encéfalo, melhor dizendo. O encéfalo, ele vai atuar com neurônios simpáticos e parasimpáticos. Esses neurônios simpáticos e parasimpáticos vão enviar sinal para os neurônios entéricos. E aqui vai acontecer a mesma coisa no estímulo local. Então,
Vamos parar aqui, eu vou falar do estímulo local, daí a gente continua tudo junto. Quando a gente tem um estímulo local, por causa da presença de alimento, osmolaridade, ou seja, vai mudar a concentração de água no local, a acidez, nós temos aí os receptores sensoriais e neurais captando essa mudança, esse estímulo. Esses receptores, eles podem enviar sinal para o encéfalo ou sinal para os interneurônios. E aqui eles vão atuar de novo nos neurônios entéricos, tá? Nós também podemos ter aí, a partir dessa osmolaridade, acidez, secreção direta de substâncias do estômago e do intestino. Então, ou seja, por causa da diferença de osmolaridade, diretamente eles vão atuar aqui na liberação, principalmente quando a gente fala de hormônios, tá? Como o nosso sistema nervoso entérico é um pequeno cérebro, ele vai integrar os sinais. Então, ele atua junto com o encéfalo como sistema integrador, tá? Então, olhem aqui. Depois que eu tenho aí o estímulo, ou pelo encéfalo, ou pelos interneurônios dos neurônios entéricos, esses neurônios podem fazer com que ocorra a secreção de substâncias ou modificação na contração muscular e na secreção de células exócrinas, tá? Essa modificação na musculatura vai aumentar a motilidade, vai liberar bile e secreções pancreáticas. Exócrina, a gente, é quando tem ductos que liberam dentro do intestino, ou ductos que liberam saliva, ou, por exemplo, ductos que liberam suor. Então, eles estão liberando para locais externos do corpo, por isso são conhecidos como células exócrinas ou glândulas exócrinas, tá? E também nós temos aí a síntese e liberação de enzimas, do ácido e de bicarbonato através desse estímulo que pode vir tanto do sistema nervoso entérico quanto do sistema nervoso central. Quando nós temos aqui o estímulo desses neurônios entéricos e eles estimulam células secretoras do estômago e do intestino, eles vão fazer com que ocorra a liberação dos peptídeos gastrointestinais, ou seja, dos hormônios. Esses hormônios, eles podem atuar no músculo, como a gente já viu no slide anterior, ou eles podem atuar no encéfalo ou no pâncreas endócrino. E o que é o pâncreas endócrino? É quando ele estimula substâncias que vão ser secretadas no sangue, tá? Então, esses peptídeos, quando eles atuam no cérebro, eles vão estar dizendo se você está com fome ou está saciado. E no pâncreas, eles vão estimular a produção de insulina ou a diminuição do glucagon. O pâncreas, ele também atua como um centro integrador. Então, quando chega o sinal, ele decide, ele integra aí o que vai acontecer, tá? Então, vamos começar falando mais detalhadamente sobre a fase cefálica. Como eu disse no slide anterior, ele vai ser estímulos antecipatórios. É quando a gente sente o cheiro da nossa comida, quando está quase pronta, ou quando você pensa num hambúrguer, numa Coca-Cola. Então, quando você tem uma vontade, você vai fazer o quê? Esse estímulo que você está tendo vai fazer com que a cavidade oral ative os neurônios do bulbo. Esses neurônios vão levar sinal para o bulbo, que vai mandar sinais eferentes, tá? Então, esses sinais eferentes vão atuar através dos neurônios autônomos para as glândulas salivares. Então, primeira coisa que a fase cefálica vai fazer é estimular nossas glândulas salivares, que é essa vontade de comer que enche a boca d'água, tá?
Através do nervo vago, nós vamos ter um estímulo, um sinal que vai ser enviado para o sistema nervoso entérico. Então, na verdade, sem o sistema nervoso entérico, uma das principais ações da fase cefálica é estimular a glândula salivar. O resto ele manda sinal para o sistema nervoso entérico e ele acaba atuando, como eu mostrei para vocês no slide anterior. E a digestão ela começa na boca. Então, quando a gente tem esse estímulo do sistema nervoso central e começa a produzir a saliva, é para auxiliar na digestão. Nós temos aí na boca a digestão mecânica e química. A mecânica, ela está envolvida com a mastigação, onde a gente, de tanto mastigar, faz com que a massa fique umedecida e facilmente seja engolida. Já a saliva, ela vai auxiliar também na digestão mecânica, porque ela amolece e lubrifica o alimento, mas ela também auxilia na digestão química, porque ela auxilia na degradação do amido, ela faz a digestão, desculpa, do amido. E é só do amido, gente. Fique bem claro, isso é uma questão que eu vou colocar na prova até. Porque ela tem amilase. Então, a amilase ela consegue quebrar o amido. A saliva também auxilia na gustação, porque quanto mais você mastiga, mais as substâncias diminuem o tamanho e você vai conseguir sentir o gosto do alimento. A saliva também auxilia na defesa do organismo, porque ela produz lisozimas e imunoglobulinas que auxiliam na defesa do nosso organismo. E qual que é a composição da saliva? Na sua maior parte é água, mas nós temos íon, muco, imunoglobulinas, como a gente já falou, enzimas e proteínas, e as enzimas elas são proteínas, né? Então isso também vocês já sabem. Então olhem aqui, as glândulas salivares, vocês lembram das 3 glândulas que eu falei na semana passada. Então, elas vão ser glândulas exócrinas, que elas vão liberar a secreção para dentro da boca, que é considerado uma cavidade externa, por isso que é exócrina. E elas vão estar em agrupamentos, vocês estão vendo o jeito que ela é agrupada aqui? Parece cacho de uva. E são esses grupamentos, vocês vão ver que não é a única glândula que tem isso. Nós vamos ver o pâncreas também é assim. Eles são chamados de ácinos, tá? Por causa desse tipo de agrupamento, tá? Esses ácinos, eles vão ficar em volta dos ductos. Estão vendo os ductos aqui, ó? Em volta dos ductos, nós temos os ácinos. E eles vão, então, se juntar num ducto maior, ó. Tá vendo? Tá vindo daqui, 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 se junta num ducto maior. Nós temos ácido seroso que vão produzir as enzimas, tá? Vão produzir saliva com enzima. E os ácidos mucosos, que vão liberar muco. Então, é só isso que eles liberam? Não, mas na sua maior parte é, tá? Depois que a gente já mastigou 120 vezes o alimento, brincadeira, nós vamos aí, depois de ter mastigado bastante, nós vamos fazer a deglutição. A deglutição nada mais é que o ato de engolir o alimento, tá? E como que ele é estimulado? Ele é estimulado pela pressão que a gente cria quando empurra o bolo contra o palato mole e a parte posterior da boca. Então, quando a gente faz isso, essa pressão ela ativa os neurônios sensoriais que levam informação pelo nervo glosofaríngeo que é o nervo craniano 9, ele vai levar essa informação para o centro da deglutição, que é no bulbo. Então, depois que a gente faz esse estímulo, né, vai estimular aí a deglutição. Então, o que que acontece? Nós vamos então disparar reflexos de deglutição, onde nós vamos fazer com que o bolo alimentar
ele seja empurrado lá para o final da cavidade da nossa boca. Quando ele é empurrado, a epiglote, que fica lá no finalzinho, ela vai fechar e isso faz com que não ocorra a entrada de alimento no nosso pulmão, tá? Quando fecha a epiglote, a laringe, ela move-se um pouquinho para cima e para frente, abrindo o esfíncter esofágico superior, e isso faz com que o alimento consiga passar. Lembrando que a epiglota ela tem que ficar fechada para não acontecer de ir alimento para o lugar errado, digamos assim, tá? Então esse esfíncter ele relaxa e faz com que o alimento ele seja enviado então para o esôfago. O alimento ele vai no começo, lembra que eu falei para vocês que no começo do nosso esôfago nós tínhamos aí ainda músculos somáticos, então ele vai começar a ser enviado para o esôfago, ele vai começar a ser então levado através de ondas peristálticas para o nosso estômago. E também, além das ondas peristálticas, ele também é auxiliado pela gravidade, tá? Então, ele vai chegar até lá no esfíncter inferior do esôfago, o qual vai se abrir e então o nosso alimento vai entrar no estômago. E agora nós vamos então para a fase gástrica. Lembra qual que são as funções do estômago? Eu já falei para vocês um pouquinho na aula passada. Armazenar o alimento, porque ele vai segurar o alimento e vai regular quanto de alimento que vai entrar no intestino. Lembram disso? Ele também auxilia na digestão, porque ele digere a comida química e mecanicamente, e ele vai formar o quimo. Também auxilia na defesa. Lembra que o ácido do estômago ele destrói bactérias e outros patógenos que estão vindo junto com a alimentação. Ele vai atuar através de reflexo vagal ou reflexo de fase gástrica. Então, o que acontece? Quando nós temos um estímulo pelo cheiro ou pelo pensamento, ou até mesmo quando você come, o nosso sistema nervoso vai integrar a resposta lá no bulbo e vai levar sinais através de neurônios parasimpáticos. Vocês lembram por que parasimpático, né? Porque eles vão estimular a digestão. Esses neurônios vão lá no plexo entérico e vão então estimular os neurônios a enviarem neurotransmissores, hormônios para as células que estão aí no nosso estômago, tá? Então, nós vamos ter um estímulo do estômago na forma vagal. Quando a gente fala de reflexo de fase gástrica, é quando o estímulo é local. Então, nós vamos ter a entrada de alimento ou distensão, que é o aumento do estômago, ou até mesmo por causa de outros peptídeos e aminoácidos locais, e isso vai fazer com que ocorra então a sinalização, né, para o meu plexo entérico. E o que que vai fazer? Quando a gente tem esses dois estímulos, tanto o estímulo do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso entérico, ele vai estimular que as células secretem substâncias, como por exemplo o ácido gástrico, e as células comecem também a ter motilidade. Essa motilidade ela pode ser para misturar o alimento ou também para enviar o alimento para o intestino. O estômago ele tem diversas secreções. Ele não secreta somente hormônio, como eu já falei para vocês. Ele secreta muco, bicarbonato, ácido gástrico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada substância e em qual célula ela é secretada. Então, vamos começar com a célula mucosa superficial. O próprio nome já diz, ela vai secretar muco. Esse muco vai servir como uma barreira física entre o lúmen,
que é a parte que está dentro, né, do nosso estômago, e as células do epitélio. Vocês vão ver que por causa desse muco, juntamente com o bicarbonato, que eu já vou falar para vocês, é por isso que o nosso, graças a essas duas substâncias, que o nosso estômago ele é gastroresistente, ou seja, ele consegue. As células principais, por sua vez, elas vão liberar duas enzimas importantíssimas, que são a pepsina, ou pepsinogênio, e a lipase gástrica. A pepsina ela vai digerir proteína e a lipase gástrica, gordura. Elas vão ser estimuladas pela acetilcolina e por secreção do ácido. Então, quando nós temos acetilcolina e secreção de ácido, tem a estimulação dessas células em produzir pepsina e lipase. As células D, elas liberam somatostatina. E essa somatostatina, ela inibe a secreção do ácido gástrico. Então, quando a gente tem grande quantidade de ácido gástrico, nós temos o estímulo dessa célula que vai atuar inibindo a produção de ácido gástrico. E a célula G, ela vai produzir gastrina. A gastrina, por sua vez, ela estimula a secreção de ácido gástrico e vai ser produzida quando nós tivermos presença neurotransmissores acetilcolina, peptídeo e aminoácidos. Uma das secreções de mais estudo, ouçam bem, em relação ao nosso estômago é a secreção ácida. Por quê? Porque quando a gente tem uma alta quantidade de ácido, nós temos a dor de estômago, azia, temos queimação. Então, o que acontece? Tem muitos fármacos hoje, que eles vão atuar diminuindo essa secreção ácida. Então, é extremamente importante, pessoal, vocês prestarem bastante atenção nisso aqui, porque vocês vão utilizar, eu tenho certeza que um dia, provavelmente quando vocês forem fazer farmacologia, vocês vão precisar lembrar disso por causa que os medicamentos vão atuar nessa região, tá? Vão atuar nessa célula especificamente, que é a célula parietal, a qual é responsável pela produção do ácido clorídrico. Então, o que acontece? Lá dentro da célula, nós temos presença de água. A água ela é quebrada em próton, hidrogênio e OH. O hidrogênio ele é então enviado para fora da célula. Para enviar para fora da célula, ouçam bem aqui. Quando a gente envia o hidrogênio para fora da célula, ele vai ser transportado por uma bomba chamada bomba de próton, onde ela envia hidrogênio para fora e recolhe potássio. O potássio ele sai novamente para fora, por causa que nós temos aí canais livres de potássio, por causa que tem menos potássio fora da célula, então ele acaba voltando para fora da célula. Mas o que é importante é aqui, ó, nesta bomba de hidrogênio e potássio, que é a bomba de prótons. Por quê? Porque é aqui que o medicamento vai atuar. Nós vamos ter inibidores dessa bomba. Quando ele inibe a bomba, o que acontece? Não tem hidrogênio, não tem formação do ácido gástrico fora do estômago, tá? Outra coisa que acontece é que quando o OH ele fica livre na nossa célula, ele vai se combinar com o CO2, que é o dióxido de carbono que a nossa célula ela produz durante a respiração. Então, quando tem essa combinação, ele vai enviar para fora da célula, por meio extracelular, o nosso bicarbonato e vai trazer o cloreto para dentro da célula. Esse cloreto, quando está dentro da célula, ele consegue, o cloreto, o cloro,
quando ele está dentro da célula, ele consegue passar livremente para o estômago. E quando ele chega no estômago, ele se junta com o hidrogênio, formando HCl do estômago, que é importante. Eu não estou dizendo para vocês que não é, ele é extremamente importante para auxiliar na digestão. Mas ele, em excesso, ele acaba ocasionando problemas do estômago. Vamos entender aqui como que o nosso organismo ele libera o hidrogênio, tá? Para a formação do ácido clorídrico. Primeiro, ele precisa de um estímulo, ou um estímulo de alimento que está entrando no estômago, no lúmen do estômago, ou através de um estímulo de reflexo cefálico, tá? A partir do momento que eu tenho a entrada desse alimento, eu vou ter um estímulo dos neurônios sensoriais entéricos. E eles vão então mandar sinal aí para o nosso plexo entérico, do mesmo jeito que os reflexos cefálicos também vão enviar esse sinal. Então, a partir do momento que nós temos um sinal entrando aqui no nosso plexo entérico, eles vão mandar sinais para a célula G, que vai ser estimulada na liberação de gastrina. A gastrina, por sua vez, ela vai atuar lá na célula ECL ou na célula parietal. Nós temos também estímulos direto do plexo entérico que vão estimular as mesmas células, tanto a célula parietal quanto a célula ECL. Se nós tivermos um estímulo da célula ECL, ela vai fazer com que ocorra a liberação de histamina. E olhem, ouçam bem, essa palavra vocês vão ouvir muito, tá? Histamina. A histamina, principalmente quando for falar de medicação. A histamina, ela vai estimular as células parietais na liberação de hidrogênio. A partir do momento que eu tenho a liberação de hidrogênio, o hidrogênio então vai estimular novamente o neurônio sensorial entérico, que vai enviar sinais para o plexo entérico e vão estimular as células principais. Essas células principais vão liberar pepsinogênio, que na presença do nosso hidrogênio vão formar aí a pepsina. Lembram da pepsina? Que ela é responsável por quebrar a proteína lá no nosso estômago. Lembram dela? A gente falou aí, acho que no 3 slides atrás, 2 slides atrás. O hidrogênio, ele também vai atuar como uma via de retroalimentação negativa. Então, quando nós temos uma grande quantidade de hidrogênio no lume intestinal, eles vão, então, levar o sinal, vão ser observados aqui pela célula D. A célula D, por sua vez, ela vai estimular a somatostatina. E lembra o que a somatostatina faz? Ela vai inibir a célula G, vai inibir a célula parietal, a célula parietal, e vai inibir a célula ECL. Então, ela inibe a produção de histamina, inibe a produção de gastrina e inibe a produção de pepsinogênio, tá? Então, quando tem uma grande quantidade, é estimulada essa célula para que ocorra a diminuição na produção de ácido e também de pepsina. Então, como a gente tem uma grande produção de HCl, que é o ácido clorídrico, o nosso organismo ele desenvolveu um jeito de barrar esse HCl para que ele não ocasione problema na célula. E como que ele conseguiu barrar? Ele fez uma barreira onde nós temos muco e bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio ele acaba neutralizando o ácido. Então, olha, em cima da superfície da célula, o pH é 7. E o pH no suco gástrico ele fica em média de 2.
Mas dependendo, se você fica muito tempo sem comer, algumas coisas assim, ele pode chegar até né, que é o menor pH que a gente tem. Então, para defesa do estômago, para defender as células, o nosso organismo ele produz muco com bicarbonato que atuam como uma barreira que neutraliza o ácido. Depois que o alimento sai do estômago, ele chega então na fase intestinal. E o que ele faz lá? Quais são as funções do nosso intestino? Nosso intestino, a principal função dele é secretar substâncias, fazer a digestão e absorver os nutrientes. Os nutrientes que são absorvidos no intestino, em sua maioria, vão ser enviados para a circulação sanguínea através dos vasos sanguíneos, com exceção das gorduras. Essas vão ser enviadas para o sistema linfático. Quando a gente falar de absorção, nós vamos voltar a falar de por que elas vão para o sistema linfático, mas vocês já coloquem aí na cabeça que a maioria vai para o sistema circulatório. A maioria dos componentes vão para o sistema circulatório. Quando o alimento é absorvido no nosso intestino, a primeira coisa que vai acontecer com ele é ser enviado para o fígado. Então, nós temos lá no intestino uma ligação direta com o fígado. E essa ligação direta é chamada sistema porta-hepático. E é extremamente importante porque o fígado acaba metabolizando alguns nutrientes, eliminando alguns xenobióticos, e isso é muito importante para a segurança do nosso organismo. E também acaba influenciando na farmacologia quando a gente fala de medicamentos por via oral, tá? Ele pode diminuir a quantidade, metabolizar esses medicamentos, então vai ter uma quantidade menor de medicamento na corrente sanguínea quando passa por ele. Ele pode pegar medicamentos que estão desativados e ativar, que vocês vão falar em farmacologia, que são os medicamentos conhecidos como profármacos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tudo que entra, tudo que é absorvido no nosso intestino, que vai para a corrente sanguínea, passa pelo fígado. Isso é extremamente importante, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim quando chegarem na aula de farmacologia e falarem de metabolismo de primeira passagem. Então, metabolismo de primeira passagem é isso aqui: é o envio do medicamento do nosso intestino para o fígado, onde ele é metabolizado pela primeira vez. E isso acontece com os nutrientes também. Depois que chega no fígado, o fígado envia esses medicamentos e alimentos, né, que é o que a gente está vendo agora, ele envia os nutrientes para o coração. O coração, então, envia para o resto do corpo. As secreções intestinais, elas podem ser provenientes do intestino ou dos outros órgãos que auxiliam na digestão. Então, por exemplo, as enzimas digestórias, elas vão ser produzidas tanto pelo epitélio intestinal como pelo pâncreas, e elas vão ser controladas através de controle neural, hormônio ou controle parácrino. Já a bile, ela é produzida pelo fígado, é armazenado na vesícula biliar e vai ser secretada quando necessária pela vesícula biliar. Ela não é uma solução enzimática, então a gente não tem enzimas. E por que a importância da bile? A bile, ela vai auxiliar na digestão de gordura, tá? A secreção de bicarbonato também vai acontecer no intestino. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que o quimo, quando sai do estômago, ele sai extremamente ácido? Então,
esse bicarbonato, essa secreção de bicarbonato, ela vai ser essencial para neutralizar esse quimo e não ocasionar problemas no meu intestino, não ocasionar úlcera intestinal, por exemplo. E ela vai ser originária do pâncreas. Vai acontecer, ela vai ser liberada depois que nós tivermos estímulos neurais e vai liberar aí a partir da secretina, tá? O muco, ele vai ser uma proteção e vai auxiliar na lubrificação do conteúdo intestinal. Então, além de proteger, ele vai auxiliar na motilidade do intestino, porque ele vai lubrificar o intestino. Já as soluções isotônicas de cloreto de sódio, elas vão ajudar também a lubrificar o conteúdo intestinal e também a puxar água para esse local, tá? Para auxiliar na melhor lubrificação, porque vai ter maior quantidade de água no intestino. Então vamos começar falando do pâncreas. O pâncreas ele possui um secretor endócrino e exócrino. O que quer dizer isso? Vamos relembrar. Endócrino é quando ele manda secreções para a corrente sanguínea, para os vasos sanguíneos, para o sangue, melhor dizendo. E exócrino é quando ele manda secreção para ambientes abertos, como por exemplo para dentro do lúmen intestinal. As secreções endócrinas, elas vão ser provenientes das ilhotas, tá? Que está aqui no desenho para vocês verem, tá? E incluem aí hormônios como a insulina e o glucagon. Já as secreções exócrinas, elas também vão estar armazenadas em ácidos, que são igual na nossa glândula salivar, tá? E vão incluir enzimas digestória, solução aquosa e o bicarbonato. E ele vai ser então enviado aí para o lume intestinal. E olhem aqui, a ligação aqui do nosso pâncreas com o intestino acontece lá no duodeno. Então, aqui no duodeno, onde ele vai liberar já essas substâncias para diminuir a acidez e auxiliar na digestão do alimento. O pâncreas ele vai ser estimulado quando nós tivermos uma distensão do intestino delgado, ou seja, a abertura do intestino delgado, presença de alimentos no intestino, sinais neurais e também liberação de hormônio CCK no nosso organismo. Então, quando tem essa liberação de hormônio, ele é estimulado. As enzimas pancreáticas, elas são enviadas para o intestino delgado na forma inativa. Elas só vão ser ativadas depois que elas estiverem dentro do intestino, tá? Então, lá no intestino, uma das primeiras enzimas secretadas é o tripsinogênio. O tripsinogênio, ele vai entrar em contato com a enteropeptidase da borda do nosso intestino e ele vai ativar a tripsina. Quando a tripsina estiver ativada, ela, por sua vez, vai ativar todas as outras enzimas, entenderam? Vindas do pâncreas. Essas enzimas que vêm do pâncreas, vocês podem ver em algumas literaturas chamadas de zimogênios, tá? Então, os principais zimogênios são quimotripsinogênio, procarboxipeptidase, procolipase, profosfolipase. Então, a tripsina ativa vai ativar essas enzimas e elas vão passar a ter os seguintes nomes: quimotripsina, carboxipeptidase, colipase e
fosfolipase. Então, não esqueçam disso. Para as enzimas serem ativadas, elas precisam da tripsina, que vai ser ativada pela enzima, né, enteropeptidase presente na borda da mucosa intestinal. Outra substância que é secretada pelo pâncreas e também em menor quantidade pelo intestino é o bicarbonato. E o bicarbonato, ele vai atuar, lembram-se lá que a gente já falou, já falei para vocês, ele atua neutralizando o ácido que está vindo do estômago. Então, é extremamente importante a produção dele no intestino. E como que acontece essa produção? Primeiramente, o que vocês têm que sempre lembrar é que a produção de bicarbonato só vai acontecer em células que têm alta concentração da enzima anidrase carbônica. A gente já falou dessa enzima quando falou de respiração de pH sanguíneo, lembram? Então, o que acontece? A anidrase carbônica, na presença de água e dióxido de carbono, ela consegue produzir o nosso bicarbonato. Mas o bicarbonato, ele só vai ser enviado para o lúmen do pâncreas ou lúmen intestinal se tiver cloro, tá? Ele precisa fazer a troca com cloro, então ele tem um transportador, né? Nós temos um transportador na membrana que ela envia o nosso bicarbonato quando entra o cloro. Às vezes esse cloro ele já vem do estômago, né? Mas às vezes a quantidade é pequena, então tem que estimular a liberação. E como que o organismo consegue estimular essa liberação? Ele consegue fazer com que o cloro presente no líquido intersticial entre na célula através de um transporte como co-secundário, né? Como secundário, transporte secundário, quando a célula está transportando sódio e potássio para dentro da célula, quando está vindo sódio e potássio para dentro da célula. A partir do momento que nós temos esse cloro dentro da célula, ele então vai enviar o cloro para o lúmen através do canal CFTR. Quando ele está lá fora, como eu já falei para vocês, vai ter então a troca do bicarbonato pelo cloro. O cloro entra novamente e o bicarbonato sai. E esse cloro ele pode sair novamente e ficar fazendo a troca aqui até ter uma concentração suficiente que neutralizou o nosso lúmen intestinal. Então, além disso, o que acontece aqui? Até essa figura deu para auxiliar para a gente utilizar ela. Nós temos aí a liberação de íons e também de água nas junções comunicantes, tá? Que ficam entre as células, entre uma célula e outra. Então, aqui nessas junções comunicantes sempre vai passar água. A água vai passar à vontade por difusão. Já o sódio, ele passa quando nós temos uma carga bem negativa no lume intestinal. Então, ele vai passar e ele pode se ligar aqui, por exemplo, ao bicarbonato, formando bicarbonato de sódio, tá? Então, sempre que estiver bem negativo, nós vamos ter a passagem de sódio pelas junções comunicantes, ou também vocês vão ver aí como via paracelular, que fica entre a célula, para fazer a ligação e tentar diminuir aqui, neutralizar o sinal, né, a carga negativa que está dentro do pâncreas ou do intestino. As secreções hepáticas, elas são bem variáveis, tá? Até porque, pessoal, quando a gente metaboliza um medicamento, por exemplo, o que não é enviado para o sangue, ele vai ser secretado através da bile e vai voltar para o nosso intestino, tá? Daí ele pode ser reabsorvido também, tá bom? Então, o que acontece? As principais secreções
hepáticas vão ser os sais biliares, os pigmentos e o colesterol. Eles vão facilitar, os sais biliares em si, eles facilitam a digestão enzimática, ou seja, não são enzimas, mas facilitam a digestão pelas enzimas que vão ser provenientes ou do intestino ou do pâncreas, tá? Os pigmentos biliares, eles são produtos residuais da degradação da hemoglobina, que é conhecido como bilirrubina. Nós também temos secreção de colesterol nessa região, quando tem uma grande quantidade de colesterol, pode estar sendo secretado pela bile. E, como eu falei, os medicamentos e os xenobióticos. Os xenobióticos são aquelas substâncias que fazem mal, que poderiam fazer mal se entrassem na circulação sanguínea, então o fígado vai jogar para o intestino para ser eliminado pelas fezes, tá? É um dos jeitos de eliminação de medicamento também, que o fígado joga ali para que ocorra a liberação, a eliminação desse medicamento pelas fezes. Os sais biliares, eles não são alterados durante a digestão da gordura. Então, quando a gente está fazendo a digestão da gordura ali, eles continuam intactos. E quando eles chegam no final do intestino delgado, lá no ilho, eles vão ser reabsorvidos e vão voltar para a circulação sistêmica. E isso é importante porque eles vão ser reutilizados para uma próxima digestão, ou até mesmo para digestão que está ocorrendo no momento, tá? Como eu falei para vocês, a digestão e absorção de nutrientes vai acontecer em grande maioria no intestino delgado. Para tentar ficar um pouquinho mais didático, eu separei, por exemplo, como que ocorre a digestão de gordura, de proteína, para vocês poderem entender um pouquinho sobre cada uma delas. E como que ocorre também a absorção delas no intestino, tá? Então, nós vamos começar falando da digestão e absorção das gorduras. Como eu já falei para vocês, para essa digestão ocorrer, nós precisamos dos sais biliares. Por quê? Porque as gorduras elas são glóbulos muito grandes e as enzimas elas não conseguem quebrar porque não tem tanta superfície de contato. Então, o que que acontece? Os sais biliares eles vão englobar e formar uma emulsão com essas gorduras. E isso vai facilitar com que a lipase e a colipase pancreática quebrem as gorduras. E ela vai quebrar, então, a gordura em monoacilglicerol e ácidos graxos e colesterol. Então, nós vamos ter a divisão da gordura em praticamente 3 componentes. A partir do momento que eles já estão degradados ou digeridos, melhor dizendo, a absorção do monoacilglicerol e dos ácidos graxos, ele vai acontecer por difusão. Então, ele entra na célula por difusão. Já o colesterol, ele vai ser transportado para dentro da célula. A partir do momento que eles estão dentro da célula, eles vão, então, se juntar juntamente com a proteína presente na célula, vão se combinar, formando o quilomicron. O quilomicron ele vai então ser enviado para o Golgi. Lá no aparelho de Golgi ele vai ser encapsulado, ou seja, vai ter uma vesícula em volta dele que vai estimular a sua excreção para o líquido intersticial. Lembra que eu falei para vocês que a gordura ela não ia para os capilares? Por quê? Porque a gordura é muito grande. Até porque aqui ela juntou com proteína, então ela fica muito grande o nosso quilomicron. E ele então não consegue entrar nos capilares e isso faz com que ele seja enviado para os tubos lactíferos, lá para a linfa, para a veia cava. Tá? Então, por isso que ele não vai ir para dentro dos capilares e sim para a circulação linfática. A digestão do carboidrato começa na boca, pela enzima amilase. Mas quando o nosso alimento chega no intestino, essa enzima é desativada
e só volta a ter degradação do carboidrato quando nós chegamos no nosso intestino. Lá no intestino, nós, além de termos a amilase, nós temos a maltase, sacarase e lactase, que são responsáveis por degradar os disacarídeos e monossacarídeos. Então, a linha aqui. A maltase, ela degrada a maltose em duas glicoses. A sacarase degrada, digere a sacarose em glicose e frutose. E a lactase, ela digere a lactose em glicose e galactose. Quando nós não temos ou temos uma deficiência na produção de lactase, vai ter a intolerância à lactose. Então, a lactose ela não vai ser digerida, não vai ser absorvido glicose, tá? Então, se tiver uma deficiência, falta da lactase, nós temos intolerância à lactose. Depois que esses monossacarídeos eles são digeridos, então nós teremos a absorção. E como que acontece a absorção? Aqui, olha, tô vendo aqui, quando a célula tem contato com o lúmen, é a membrana apical. A célula que tem contato com o líquido intersticial é a membrana basolateral. O que acontece? A glicose e a galactose, elas entram por transportador, cotransportador junto com o sódio, pelo transportador chamado SGLT. Então, ele entra pela membrana apical pelo transportador SGLT. A frutose, por sua vez, entra pelo transportador GLUT5. E aqui, quando a gente fala de transporte para o líquido intersticial na membrana basolateral, tanto a frutose quanto a glicose e a galactose, eles vão entrar pelo transportador GLUT2. Tá vendo? Os dois vão entrar pelo mesmo transportador. O sódio que aproveitou aqui e entrou junto com a glicose, ele vai então fazer uma troca com gasto de ATP, porque ele está indo contra o gradiente, com o potássio. Então, nós vamos ter aqui uma troca de sódio e potássio, para também não ficar muito potássio dentro da célula, que daí ela ia ficar despolarizada, lembrem-se disso. A digestão de proteínas ela vai ocorrer através de diversas enzimas. E para vocês poderem entender um pouquinho, eu coloquei aqui uma molécula, né, uma proteína. Lembrando que a proteína é formada por uma diversa cadeia de aminoácidos. Então, a gente tem diversos aminoácidos com ligação peptídica. Lembrando que uma extremidade ela vai ser aminoterminal, então ela vai ter a presença de NH2, e a outra extremidade ela vai ser de carboxiterminal, COOH, tá? A enzima, então, ela começa a ser digerida pelas endopeptidases. Essas endopeptidases, elas incluem aí a pepsina, que está presente no estômago, a tripsina, que a gente viu, a quimiotripsina, que vão estar no nosso intestino delgado e elas são provenientes do pâncreas. Lembram delas? Então, essas endopeptidases, elas vão digerir as ligações peptídicas. Então, elas vão quebrar essas ligações, principalmente quando eles estão presentes em solução aquosa, eles quebram essas ligações e formam dois peptídeos menores, tá? E olhem, esses peptídeos eles vão continuar tendo uma extremidade aminoterminal e outra extremidade carboxiterminal. Daí nós temos também enzimas chamadas de exopeptidase. Essas enzimas, elas vão atuar
ou na extremidade aminoterminal, que é, por exemplo, as aminopeptidases, ou na extremidade carboxterminal, que são as carboxpeptidases. A gente já ouviu falar delas, aonde? Secreção do pâncreas, lembram lá? E elas vão acabar diminuindo bastante a nossa proteína, formando aí aminoácidos simples ou peptídeos menores. A proteína, na sua grande maioria, vai ser absorvida na forma de aminoácidos livres, que já vai estar digerido. Porém, a gente ainda tem absorção de di e tripeptídeos e até de peptídeos maiores. Quando a gente fala do di e tripeptídeo, eles vão ser transportados por cotransporte juntamente com hidrogênio, pelo transportador chamado PEPT1. Então, quando ocorre a absorção do aminoácido titripeptídeo, o hidrogênio também ele vai ser cotransportado para dentro da célula. Os aminoácidos menores, eles vão ser cotransportados junto com o sódio. Já os aminoácidos maiores, os peptídeos maiores, eles vão ser transportados por transcitose, ou seja, a célula envolve eles vão entrar como se fosse uma espécie de vesícula para dentro da célula. O que acontece aqui? O di e o tripeptídeo, eles podem ser ainda digeridos dentro da célula, formando aí os aminoácidos menores. A enzima que tem dentro da célula é a peptidase e ela consegue degradar esses aminoácidos que estão um pouquinho maiores. E daí o transporte vai ocorrer para fora da membrana, aqui pela membrana basolateral, através de transporte de troca, na verdade, com o sódio. Então, o sódio entra e o nosso aminoácido sai. Já os ditripeptídeos, que vão ser mandados para o lado exterior da célula, para o líquido intersticial, eles vão ser enviados também por troca, onde ele sai e o próton de hidrogênio entra. Quando a gente fala dos peptídeos maiores, aqui nós também vamos ter uma eliminação da vesícula diretamente no líquido intersticial. E depois, é claro, esses nossos aminoácidos e peptídeos, eles vão ser absorvidos e enviados, então, para o fígado, beleza? Lembrando que a célula não pode ficar com muito sódio, então ela vai fazer a troca aí com o potássio, vai gastar ATP também para fazer essa troca, tá? Que é a bomba de sódio e potássio. A absorção das vitaminas, ela depende da solubilidade da vitamina. Por exemplo, as vitaminas A, D, E e K, elas são lipossolúveis, ou seja, elas vão ser absorvidas no intestino juntamente com as gorduras. Elas se misturam à gordura e vão ser absorvidas juntas com elas. Sendo que quando a gente faz uma alimentação pobre em gordura, por exemplo, o que acontece? Nós temos uma diminuição na absorção dessas vitaminas. Então, acaba faltando os polivitamínicos dentro do nosso organismo. Já as vitaminas solúveis em água, como por exemplo a B e a C, elas são absorvidas por transporte mediado. O que é esse transporte mediado? Elas precisam de proteínas na membrana que transportem elas para dentro da célula, tá? Com exceção da vitamina B12. A vitamina B12, ela é transportada do intestino somente lá no íleo e ela precisa de um transportador intestinal específico. Esse transportador intestinal específico, ele só reconhece a vitamina B12 quando ela está complexada com uma proteína chamada fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele é secretado lá no nosso estômago pelas mesmas células gástricas
que são as células parietais, que secretam o ácido. Então, quando elas secretam o ácido, elas secretam esse fator intrínseco. Se não tem a secreção de ácido, não tem a secreção do fator intrínseco e a vitamina B12, então não é reconhecida no intestino, não é reconhecida lá no íleo. Então, quando a gente utiliza medicamentos que diminuem a secreção gástrica, eles consequentemente diminuem a secreção do fator intrínseco, e isso pode ocasionar numa menor absorção de vitamina B12 pelo intestino. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente nos alimenta, nós temos aí absorção não regulada, ou seja, tudo que chega no intestino, ele é absorvido. Mas nós temos duas exceções, que é o ferro e o cálcio, ou seja, o organismo ele tenta regular a absorção do ferro e do cálcio, porque o excesso dele no organismo pode trazer alguns problemas. Vamos falar primeiramente da absorção do ferro, daí eu vou mostrar para vocês aonde que ele pode ser regulado, como que ele acaba sendo regulado. Então, o ferro, ele está no lumen na forma M, quando ele é proveniente de produtos carnos, ou na forma de ferro, íon de ferro, ferro ionizado, quando nós temos outras fontes. Quando eu falo de grupamento M, ele vai ser enviado para dentro da célula pelo transportador apical. Então, ele vai ser enviado e ele vai, dentro da célula, ser dividido em ferro ionizado e porfirina. Já o ferro ionizado presente no lumen, ele vai ser cotransportado juntamente com hidrogênio por uma proteína chamada transportador de metal divalente 1, o DMT1. A partir do momento que o ferro está dentro da nossa célula, ele vai então ser enviado para fora da célula para o líquido extracelular, que também seria nesse caso o líquido intercelular que fica entre as células, pela ferriportina. O que acontece quando a gente tem muito ferro no organismo? Nosso fígado ele secreta uma substância chamada epsidina. Essa epsidina ela se liga aqui à ferriportina. Essa ligação da epsidina faz que os enterócitos venham e destruam esse transportador de ferriportina. Quando nós temos uma destruição desse transportador, acaba que não se tem mais a entrada do ferro no organismo. Resulta também numa menor captação do ferro no intestino, porque a gente vai ter grande quantidade de ferro aqui dentro e o ferro ele não consegue entrar, até porque a quantidade vai ser muito maior dentro da célula do que no lume intestinal. Então, como que é regulado o transporte de ferro pelo organismo? O fígado libera epsidina, que faz uma ligação com a ferriportina e não deixa mais que o ferro seja absorvido. O cálcio, por sua vez, ele vai ser absorvido de duas maneiras. A maior parte da absorção no intestino ocorre por movimento passivo e não regulado pela via paracelular. Já nós temos outra absorção que vai ser regulada e a gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente for falar de sistema endócrino, que ocorre aqui pelas células duodenais, onde ele entra pelo canal de cálcio e depois que ele está dentro do canal de cálcio, dentro da célula, desculpa, ele vai ser transportado para fora da célula quando ocorre a entrada de sódio ou através de gasto de energia pelo cálcio ATPase. E por que ele é regulado? Ele vai ser estimulado
quando nós tivermos presença de vitamina D3. Vocês já devem ter ouvido falar que o cálcio é melhor absorvido quando tem presença de vitamina D. Isso é certo. Nosso organismo ele produz vitamina D, mas por causa da exposição do sol, mas às vezes pode ter deficiência de vitamina D. Se tiver deficiência de vitamina D, pode ter deficiência também na absorção de cálcio, uma vez que ele estimula a absorção. E como ocorre a absorção da água e dos íons? Vamos começar falando da água e do potássio. Os dois eles vão se mover através da via paracelular. Então, a movimentação da água ela é fácil, não tem gasto nenhum de energia e é bem tranquilo. Já o sódio, ele entra de várias maneiras dentro da nossa célula. Ele pode entrar através de canais de sódio, cotransportados por cloro, na troca entre sódio e prótons de hidrogênio. E também ele pode ser cotransportado com solutos orgânicos. O cloro, desculpa, o cloro ele vai entrar na célula como a gente já tinha mencionado, quando o nosso bicarbonato estiver saindo, entra o cloro. Para a saída desse sódio de dentro da célula, nós temos aí gasto de energia, porque vai ter que ter a troca através da bomba sódio e potássio. Então, tem gasto de energia. O cloro, para ser absorvido, ele não tem gasto de energia para ser absorvido para o líquido extracelular, ele passa através dos canais de cloro. E o potássio, que veio aqui pelo líquido, pela via paracelular, ele entra gastando ATP, porque ele está contra o gradiente, mas ele sai tranquilamente através dos canais de potássio. Como que ocorre, então, a regulação do nosso intestino? Quando o quimo entra no intestino, ele vai ativar o sistema nervoso entérico. A partir do momento que ele ativa esse sistema nervoso, o sistema vai integrar as suas funções e vai reduzir a motilidade gástrica e também retardar a secreção e esvaziamento gástrico. Vocês já ouviram falar que quando nós se alimentamos de carne, a digestão é mais devagar? Por quê? Porque vocês viram que para degradar, a proteína, digerir a proteína, tem várias etapas. E isso faz com que o nosso intestino fique ocupado por mais tempo. Por isso, o quimo demora mais para passar para o intestino e, consequentemente, o estômago fica cheio por mais tempo, dando essa saciedade. Nós temos aí alguns hormônios que vão reduzir a motilidade do estômago, que são secretina, colecistocinina, que é a CKK, e os peptídeos inibidores gástricos, que é o DIP. A gente já vai falar um pouquinho sobre cada um deles. A secretina, ela vai inibir a produção ácida, diminuir a motilidade gástrica e estimular a produção de bicarbonato pelo pâncreas. Então, a secretina ela é extremamente importante para a nossa neutralização do quimo. O CKK ele vai ser secretado na corrente sanguínea quando a gente tem alimentos ricos em gordura, porque ele vai fazer com que ocorra uma diminuição maior aí da motilidade gástrica, porque do mesmo jeito que a proteína, a gordura também, ela demora mais tempo para ser digerida, e também vai fazer com que a secreção gástrica seja diminuída. O GIP e o GLP-1, ele vai ser enviado quando nós temos alimentação
rica em carboidratos. Então, ele vai antecipar a liberação de insulina pelo pâncreas e inibe a produção ácida e também diminui um pouco a motilidade gástrica. Os receptores osmorreguladores, o que acontece com esses receptores? Quando a gente tem a mistura de ácidos, enzimas, alimentos digeridos no quimo, normalmente forma uma solução hiperosmótica. Os osmorreguladores na parede intestinal são sensíveis à osmolaridade, tá? São sensíveis, então tem receptores sensíveis à osmolaridade do quimo que entra. Quando ocorre estimulação pela alta osmolaridade, os receptores inibem o esvaziamento gástrico em um reflexo mediado por algumas substâncias circulantes que ainda não foram conhecidas por nós, que ainda não são conhecidas pelos cientistas. A última fase é o intestino grosso. O intestino grosso ele vai estar mais ligado à absorção de água e de íons, lembrando que ele absorve aproximadamente 1,5 litros de água por dia. Então, o intestino grosso ele vai servir mais para a formação das fezes. Então, nós temos aí o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, que vai ser onde o alimento vai passar para diminuir o quimo, para tirar água do quimo e alguns elétrons. E faz parte do intestino, é claro, final do intestino, o reto, onde a gente tem um esfíncter somático, ou seja, que a gente consegue controlar. Para finalizar, vamos fazer uma revisão de toda a região, de todas as fases. Vamos começar com a cavidade oral. Na cavidade oral, nós temos secreção de saliva, digestão de carboidratos que tem amido, não temos nenhuma absorção e temos motilidade, que vai ser a mastigação e a deglutição. No nosso estômago, nós vamos ter a secreção pelas células parietais de ácido clorídrico, pepsinogênio, lipase gástrica, que são secretados pelas células principais, muco e bicarbonato, que vão ser secretadas pelas células mucosas, as células mucosas superficiais, gastrina, que vai ser secretado pela célula G, e histamina, que são secretados pela célula ECL. Ocorre digestão de algumas proteínas e de gordura, mas é uma digestão mínima. Vai ocorrer digestão se ficar muito mais tempo, mas a digestão é bem pequena. A absorção de algumas substâncias lipossolúveis, como por exemplo o álcool e o ácido salicílico. Por isso que quando bebe e você tem pouca quantidade de alimento no estômago, sobe mais rápido, tá? E a motilidade é peristáltica e propulsão, desculpa. O intestino delgado, nós temos as secreções de enzimas vindas dos enterócitos, muco das células caliciformes e hormônios CCK, secretina, GIP, entre outros que eu falei aí para vocês, que vão ser secretados pelas células endócrinas. Também temos enzimas e bicarbonato do pâncreas, que vem através de canais exócrinos, e bile, que vai ser produzida pelo fígado e secretado na vesícula biliar. Quando eu falei de vesícula biliar, eu nem comentei com vocês, mas vocês já devem ter ouvido falar que tem pessoas que tiram a vesícula biliar. Isso acaba, claro, não trazendo nenhum prejuízo a longo prazo, uma vez que a vesícula biliar ela só continha, só guardava, só estocava a bile. Mas tem algumas pessoas que elas acabam dizendo que depois que tiraram a bile, elas têm a vesícula biliar, desculpa,
elas têm dificuldade com alimentos gordurosos, ou seja, elas comem alimentos gordurosos e têm dificuldade de digerir, às vezes até passam mal, porque às vezes a alimentação é muito rica em gordura e a vesícula biliar, ela armazenava uma quantidade grande de bile que auxiliava na degradação. Se você não tem essa vesícula, você tem que diminuir a alimentação com gordura, não acabar com a alimentação com gordura, né? Mas diminuir para que não tenha essa má digestão. Em relação à digestão, toda a digestão acontece ali, né? Os peptídeos, os carboidratos, gorduras, ácidos nucleicos, tudo acontece aí. A absorção também, toda absorção de aminoácidos, de glicose, água, bases nitrogenadas, vitaminas, acontece tudo no intestino. A motilidade, ela pode ser aquela de mistura ou propulsão, principalmente por segmentos. Nós chamamos aqui de peristaltismo, lembrem-se disso. E no intestino, nós temos aí secreção de muco pelas células caliciformes que vão auxiliar na eliminação das fezes. Digestão nenhuma, a não ser algumas por bactérias que são presentes no local. Mas ele não faz nenhuma digestão. Absorção de íons, algumas vitaminas, mas bem poucas, e água, principalmente água. A motilidade é mistura segmental e movimentação de massa para propulsão. Espero que vocês tenham gostado da aula, turma. Tenham uma ótima semana, um bom retorno, que 2022 logo volte ao normal e até a semana que vem.